Há um instante silencioso e quase imperceptível em que algo dentro de nós se apaga. A chama que antes ardia com intensidade, o impulso, o desejo, o magnetismo que fazia o corpo pulsar em segredo, de repente se torna cinza. Você desperta e percebe que não sente mais nada. O toque perdeu o calor. O olhar perdeu o convite. O mundo, antes cheio de vibração, agora parece um cenário imóvel. E é nesse vazio que começa a revelação. Carl Jung dizia que o desejo não é apenas um instinto biológico, mas a respiração da alma. Ele o chamava de libido, não no sentido estreito de sexualidade, mas como força vital, o impulso que anima todas as formas de existência. Quando essa energia se cala, quando o corpo deixa de vibrar e o coração se torna indiferente, não é a carne que adoece, mas o espírito que protesta. O inconsciente, guardião silencioso de verdades não ditas, aciona o freio de emergência da vida. Há algo profundamente inquietante nessa constatação. O que significa, afinal, perder o desejo? Seria apenas cansaço, rotina, excesso de tarefas, ou algo muito mais profundo? Um sinal de que o caminho que estamos trilhando já não é o nosso? Jung observou que a perda do impulso vital é uma forma de comunicação simbólica. A alma fala por meio de ausências, e o desaparecimento do desejo é talvez seu grito mais eloquente. Quando a vida perde o sabor, quando o corpo se recusa a vibrar, é porque o eu verdadeiro está sendo sufocado por uma existência que já não o representa. Quantas vezes você já sentiu esse esvaziamento e tentou calá-lo com distrações? Quantas vezes procurou uma explicação fisiológica, um culpado externo, uma solução rápida para o que, na verdade, era um pedido de resgate vindo das profundezas? Jung via nisso o drama do homem moderno, a tentativa desesperada de medicar a alma com remédios para o corpo. A sexualidade, dizia ele, é a linguagem mais sincera do inconsciente. Tudo o que desejamos revela aquilo que tememos enfrentar, e tudo o que deixamos de desejar mostra o quanto nos distanciamos de nós mesmos. É por isso que o desaparecimento do desejo nunca é um acidente. É uma convocação. O inconsciente sussurra: se você não escutar o que realmente quer, eu o impedirei de querer qualquer coisa. Há algo terrivelmente belo nesse paradoxo. A libido, ao desaparecer, protege o espírito da degradação. Ela se retrai como a maré que recua antes da grande onda, preparando o terreno para uma transformação inevitável. Pense no momento em que você mais se sentiu desconectado de tudo. Talvez fosse um trabalho sem sentido, um relacionamento sem alma, uma rotina que repetia os mesmos gestos até o esgotamento. O corpo, saturado de falsidade, cessou o impulso do desejo. Era o inconsciente tentando interromper um pacto de mentira. Jung acreditava que cada perda de libido é, no fundo, um chamado à autenticidade, um pedido para que a vida recupere sua verdade original. Mas essa verdade não é fácil de encarar, porque quando a alma decide falar, ela o faz com símbolos e pressentimentos, e nunca com conforto. O vazio do desejo é, portanto, uma espécie de iniciação. Ele nos obriga a olhar para dentro e reconhecer as partes que renegamos, os desejos reprimidos, as paixões sufocadas, as vontades que julgamos indecentes ou perigosas demais para serem vividas. É nesse ponto que o espelho da alma se torna cruel. Ele reflete o que não queremos ver. O desejo que some é o mesmo que, em outro tempo, consumia tudo ao redor. Por que essa oscilação? Porque o inconsciente é rítmico e sua linguagem é feita de opostos. Há momentos em que o fogo é necessário e outros em que apenas o silêncio pode ensinar. Jung via nesse movimento um ciclo sagrado, a alternância entre eros e recolhimento, entre a expansão da vida e o mergulho na sombra. O erro está em acreditar que a ausência de desejo é o fim. Na verdade, é o início de algo mais profundo, o retorno ao núcleo do ser. E, no entanto, poucos têm coragem de escutar o que esse silêncio diz. Quando o desejo desaparece, muitos se apressam em restaurá-lo artificialmente. Procuram estímulos, novas paixões, distrações tecnológicas, corpos substitutos. Mas quanto mais forçam o retorno do fogo, mais se afastam do sentido do gelo. Porque o desejo não obedece à vontade.
Ele responde a verdade. E se a vida está sendo vivida em falsidade, a libido se torna sua denúncia. Carl Jung escreveu que a alma não suporta a inautenticidade por muito tempo. Quando ela percebe que o ego insiste em viver de aparências, ela corta a energia. E é então que surge a sensação de deserto. Nada mais atrai, nada mais emociona. É o intervalo antes da metamorfose. Se o indivíduo tiver coragem de permanecer nesse vazio, algo novo começa a nascer. Uma centelha que não vem do corpo, mas da essência. Talvez o maior engano seja tratar o desejo como um fenômeno isolado, um capricho químico ou uma necessidade fisiológica. Ele é, na verdade, um mapa. Um mapa que aponta para o lugar exato onde a alma ainda está viva. Cada atração inexplicável, cada fantasia reprimida, cada perda repentina de interesse, tudo isso são coordenadas do inconsciente. Quando compreendidas, elas revelam a topografia secreta do ser. Mas quantos têm coragem de seguir esse mapa? Quantos ousam olhar para o que realmente os move, sem o véu das convenções ou da culpa? Jung dizia que o confronto com o desejo é o primeiro passo rumo à individuação, o processo pelo qual o ser humano deixa de viver segundo máscaras e começa a se tornar inteiro. E tornar-se inteiro é perigoso, porque implica aceitar os próprios abismos. Assim, quando o desejo some, talvez devêssemos perguntar menos: o que há de errado comigo? E mais, o que dentro de mim está pedindo para renascer? Porque o desaparecimento do desejo não é uma punição, é uma pausa. Uma pausa para que a alma se reorganize, para que o fogo volte a arder no lugar certo. Não no instinto cego, mas na consciência desperta. E então, surge a dúvida que abre caminho para tudo o que virá. Se o desejo é o espelho da alma, o que exatamente ele está tentando nos mostrar agora que se esvaziou? A resposta, como Jung sugeriria, não está fora, mas no subterrâneo da própria alma. E é lá, nesse território onde o desejo se cala para que o ser fale, que começa a verdadeira jornada. As pessoas tentam reacender o desejo como quem tenta acender uma fogueira com gravetos molhados. Forçam o corpo a reagir. Buscam estímulos rápidos, consomem imagens e distrações como se o fogo pudesse ser fabricado artificialmente. Mas por trás desse esforço, existe uma recusa, a de ouvir a pergunta que o silêncio do desejo estava fazendo o tempo todo. Você está vivendo a vida que deveria viver? O corpo sabe a resposta antes da mente. Ele sussurra verdades que a razão tenta abafar, e quando elas não são ouvidas, o corpo simplesmente desliga o impulso. Carl Jung afirmava que o desejo volta a fluir quando a vida volta a ser verdadeira. A libido, essa corrente invisível que anima o ser, não precisa ser forçada. Ela apenas espera que o caminho volte a estar livre. Quando a alma retoma o rumo que lhe pertence, o desejo retorna por si só. Não porque algo quebrado foi consertado, mas porque o que estava faminto enfim foi alimentado. A energia vital flui novamente. Não como um milagre, mas como consequência de um reencontro com o próprio eixo. Pense naquele momento em que algo dentro de você reviveu sem explicação aparente. Talvez tenha sido ao abandonar um emprego que drenava suas forças, ao terminar um relacionamento que já não tinha verdade, ou simplesmente ao caminhar sozinho, em silêncio, e sentir que podia respirar sem peso. De repente a vida voltou a pulsar. O corpo respondeu. A libido retornou, não como desejo por outro, mas como desejo de existir. Jung via nisso a expressão mais pura da alma, reencontrando seu centro. O eros se reerguendo quando o ser volta a ser íntegro. Mas o retorno do fogo traz consigo algo inesperado. Ele não vem limpo, nem domesticado. Surge carregado de imagens, sensações e, sobretudo, de fantasias que nos desconcertam. E é aí que começa o verdadeiro desafio. O que fazer quando o desejo renascido traz à tona visões que nos assustam? Quando o prazer parece conter um segredo incômodo, uma sombra que se insinua entre o que sentimos e o que acreditamos ser? Jung dizia que toda fantasia é uma mensagem cifrada da psique. Não se trata de perversão, mas de revelação. As imagens que nos excitam não são acidentais, são símbolos. Elas traduzem em linguagem corporal e emocional aquilo que a consciência rejeitou.
A mente pode negar, mas o inconsciente insiste. Tudo o que é reprimido procura um modo de se expressar, e o faz pela via mais íntima, o desejo. Observe-se com sinceridade. Se você é alguém que vive no controle, sempre racional, cuidadoso e responsável, talvez seus desejos secretos envolvam perder completamente esse controle. Se é alguém que vive para agradar e evita o confronto, talvez suas fantasias sejam dominadas por força, poder ou agressividade. Essas imagens não dizem respeito apenas a atos físicos. Elas representam energias psíquicas que sua consciência tentou enterrar. O desejo torna-se, então, o teatro onde o inconsciente encena tudo aquilo que você proibiu de existir à luz do dia. Imagine uma mulher que passa a vida tomando decisões, sustentando tudo e todos. Ela sonha em ser conduzida, em se entregar, em não pensar. Não é submissão, é exaustão. Sua fantasia é a compensação pela carga que carrega. Ou um homem que, sufocado por expectativas, imagina cenários onde é ele quem comanda, onde a força e o domínio lhe devolvem o senso de presença que perdeu. Não é arrogância, é necessidade de reencontro com a própria potência. Jung via nesses contrastes a busca do inconsciente por equilíbrio. A psique tenta restaurar a harmonia integrando o que foi negado. O problema é que quase ninguém entende esse processo. As pessoas sentem vergonha de suas fantasias. Acham que o que as excita as torna más, imorais, quebradas. Tentam reprimir, esconder, esquecer. Mas quanto mais se luta contra o que está na sombra, mais força ela ganha. Jung alertava: rejeitar a sombra é alimentá-la. Ela cresce na escuridão, esperando o momento de se manifestar de forma mais intensa e incontrolável. E é exatamente isso que vemos no cotidiano. Pessoas que reprimem seu desejo até que ele explode de forma destrutiva, desmedida, ou simplesmente se transforma em apatia total. A energia da libido, quando não encontra um canal consciente, busca saídas subterrâneas. Ela se disfarça em ansiedade, vício, raiva ou tristeza. Tudo o que foi negado volta, mas mascarado. A sombra sempre encontra um caminho. Carl Jung chamava essa dinâmica de compensação psíquica. O inconsciente tenta equilibrar o que a consciência exagera. Quanto mais você tenta parecer uma coisa, mais seu inconsciente cria o oposto. É por isso que pessoas aparentemente calmas podem abrigar fantasias de violência. Pessoas religiosas podem sonhar com transgressão. Pessoas submissas podem desejar o domínio. Não há contradição nisso. Há humanidade. O desejo é o território onde as partes opostas do ser buscam reconciliação. Mas para que essa reconciliação aconteça, é preciso olhar para o desejo sem moralismo, sem medo. O que realmente ele está tentando mostrar? Qual aspecto da sua natureza você trancou a ponto de ele precisar se expressar dessa forma? Jung diria que cada fantasia é uma tentativa de integração, um pedido para que o eu aceite mais de si mesmo. Não se trata de realizar a fantasia, mas de compreender a energia por trás dela. Porque o ato em si não é o ponto, é o símbolo. Essa compreensão muda tudo. O desejo deixa de ser um inimigo a ser controlado e se torna um mestre a ser escutado. Ele revela onde há desequilíbrio, onde há mentira, onde a alma implora por integração. Mas há um perigo aqui, um abismo sutil: confundir o símbolo com o literal. Quando o indivíduo se prende à forma da fantasia e não à sua mensagem, ele se perde. É como adorar a chama e esquecer o que ela ilumina. O inconsciente não quer que você viva o ato, quer que você compreenda o que ele representa. E talvez seja nesse ponto que o desejo se torna verdadeiramente sagrado, porque ele deixa de ser apenas um impulso físico e passa a ser o fio que liga o eu consciente ao mistério que o habita. É uma força que, se bem compreendida, conduz à totalidade, mas se negada, torna-se sombra e destruição. Jung via nesse paradoxo o drama essencial da alma. O mesmo fogo que ilumina pode queimar. No entanto, há uma promessa silenciosa escondida em tudo isso. Se o desejo é uma mensagem, ele também é um convite. Seguir suas pistas é caminhar em direção ao centro de si mesmo. Cada imagem que assusta, cada impulso que incomoda,
é uma porta. E toda porta, se aberta com coragem, leva a um novo nível de consciência. Mas o que acontece quando o desejo, já compreendido, começa a apontar não apenas para dentro, mas para o outro? Quando o encontro entre dois seres desperta algo que parece ultrapassar o corpo e tocar o sagrado? O que nasce quando o desejo deixa de ser apenas espelho e se torna ponte? É nesse limiar entre o humano e o eterno que a jornada continuará. Há um momento depois do prazer em que o silêncio se torna quase insuportável. A respiração desacelera, o corpo repousa, mas algo dentro parece cair num abismo. O que deveria ser plenitude se transforma em um eco seco, uma ausência sem nome. É nesse instante que muitos percebem uma contradição devastadora. Acabaram de obter exatamente o que desejavam e, ainda assim, sentem-se mais vazios do que antes. Carl Jung chamaria isso de o retorno do espírito à consciência, o instante em que o corpo cala e a alma exige ser ouvida. A maioria das pessoas foge desse vazio. Acusam o parceiro, o cansaço, a rotina. Procuram o próximo estímulo, como se o prazer pudesse curar aquilo que o prazer não atinge. Mas a verdade é que o vazio não é o problema. Ele é o mensageiro. Quando o desejo é usado como anestesia, ele cumpre sua função apenas por segundos. E então o silêncio volta, mais profundo, mais exigente. Jung diria que o vazio após o prazer revela uma confissão que o inconsciente tenta fazer. O corpo foi tocado, mas o ser permaneceu intocado. Será que é isso que chamamos de solidão? Não a ausência de outro corpo, mas a ausência de alma no encontro? Quantas vezes buscamos, no toque do outro, uma confirmação de existência que só poderia vir de dentro? É desconcertante perceber que o que chamamos de intimidade pode, às vezes, ter apenas um disfarce sofisticado para a fuga de nós mesmos. O ser humano descobriu maneiras engenhosas de evitar o confronto com o próprio vazio. Entre elas, a mais sutil é transformar o prazer em remédio. No instante do êxtase, o pensamento cessa, as dúvidas se calam, o tempo perde forma. Por um breve momento, deixamos de existir como indivíduos fragmentados e experimentamos a ilusão da totalidade. Mas quando o corpo se desfaz do prazer, a mente volta e a alma, faminta, percebe que foi enganada. O prazer físico não consegue preencher o que é espiritual. Por que então continuamos repetindo o ciclo? Por que insistimos em procurar sentido onde o sentido nunca morou? Talvez porque a ausência de sentido seja mais assustadora do que qualquer erro. Jung compreendia o sexo como uma das expressões mais puras da energia criadora, mas alertava: quando essa energia é desviada de seu propósito de expansão e usada apenas para fuga, ela se volta contra quem a manipula. O prazer, que deveria ser fonte de vida, torna-se drenagem de vitalidade. Já notou como existe uma diferença entre o prazer que energiza e o prazer que esgota? Há encontros que nos deixam mais vivos, mais despertos, mais leves, como se o corpo tivesse sido apenas o meio de algo maior se manifestar. E há outros que nos deixam pesados, distantes, melancólicos. Jung diria que o primeiro ocorre quando a libido está em harmonia com o self, e o segundo quando ela é usada para esconder uma ferida que se recusa a cicatrizar. Mas o que, afinal, estamos tentando esconder? Seria o medo da insignificância? O medo de não ser desejado, de não ser visto, de não ter valor fora do reflexo do outro? Quantas vezes o toque se torna uma busca por validação, um pedido silencioso para que alguém nos prove que existimos? O corpo pede prazer, mas é a alma que clama por sentido. Há algo profundamente simbólico nesse vazio que vem depois do clímax. É como se o inconsciente, após permitir que a energia fosse liberada, perguntasse: e agora, o que resta de você sem o desejo? Essa pergunta é brutal, porque revela o quanto dependemos da excitação para escapar da consciência de nós mesmos. É um espelho que mostra que muitas vezes não desejamos o outro, desejamos não pensar. Imagine alguém que, após um encontro intenso, deita ao lado do outro e sente uma estranha distância. Não houve rejeição, não houve conflito, apenas uma ausência. O prazer cumpriu sua promessa física, mas o espírito permanece à deriva. O toque não alcançou a alma.
Essa cena é mais comum do que se admite. Jung via nela o retrato do homem moderno, cercado de estímulos, mas órfão de sentido. E se o verdadeiro propósito do desejo não fosse satisfazer, mas revelar? E se o prazer físico fosse apenas o ensaio de um prazer muito mais profundo, aquele que nasce do encontro entre duas consciências despertas, não de dois corpos em fuga? O vazio pós-prazer não seria então um castigo, mas um lembrete. Ele nos recorda que o Eros, quando reduzido ao instinto, perde sua alma. Há algo quase sagrado em reconhecer que o corpo não mente. Quando ele se sente drenado, quando o prazer vira exaustão, é porque o fluxo da libido foi mal direcionado. Jung afirmava que a energia da alma busca expansão, e toda vez que é usada para fuga, ela se volta contra nós em forma de apatia, tédio ou culpa. O corpo avisa quando a alma está sendo usada como instrumento. A fadiga espiritual é o sinal. Mas há um detalhe inquietante. Nem todo vazio é sintoma de erro. Às vezes, o vazio é o espaço aberto para o novo nascer. Quando o prazer não consegue mais nos iludir, algo dentro começa a despertar. É nesse ponto que o ser humano se aproxima de uma encruzilhada. Continuar buscando anestesia ou suportar o silêncio até que o verdadeiro desejo, o que vem da alma, não do instinto, se revele. Carl Jung acreditava que o reencontro com o verdadeiro Eros só acontece quando o indivíduo se reconcilia com o próprio inconsciente. Quando ele compreende que o desejo não é um fim, mas um portal. O sexo deixa de ser refúgio e se torna rito. O prazer deixa de ser fuga e se torna oferenda. E é aí que o vazio se transforma em gestação. Mas como atravessar essa fronteira? Como transformar o impulso que tantas vezes serve à evasão em força que conduz à consciência? E o que acontece quando duas pessoas, ambas despertas para esse entendimento, se encontram e reconhecem uma na outra não apenas um corpo, mas um espelho da totalidade? É nesse terreno misterioso, onde o desejo deixa de ser busca e se torna revelação, que a jornada começa a mudar de direção. Algo maior começa a se mover, e a alma, pela primeira vez, talvez esteja prestes a tocar aquilo que sempre buscou sem saber. Há um ponto em que o corpo já não consegue esconder a verdade que a alma grita. O prazer físico, por mais intenso que seja, não consegue curar uma dor que nasce no invisível. Ele apenas silencia por instantes o ruído interior, e então o vazio retorna, mais fundo, mais pesado, mais faminto. Muitos confundem esse retorno com recaída, quando na verdade é o próprio inconsciente insistindo em ser ouvido. Carl Jung dizia que todo comportamento compulsivo é uma tentativa equivocada de atender a uma necessidade espiritual. O vício, seja em corpos ou em sensações, não é desejo em excesso, é fome de sentido. Quantas vezes você já se viu repetindo o mesmo ciclo, prometendo a si mesmo que desta vez seria diferente, que encontraria plenitude, que sentiria algo real, mas terminando no mesmo silêncio desconfortável? É como correr em círculos dentro da própria mente. Não é o sexo que aprisiona, é a fuga que o sustenta. As pessoas acreditam estar viciadas em prazer, mas, na verdade, estão viciadas no alívio temporário de não precisarem pensar em si mesmas. É uma pausa na angústia existencial, um intervalo no confronto com o vazio. Mas esse alívio custa caro. Ele consome tempo, energia e, pouco a pouco, a capacidade de sentir algo verdadeiro. Você já percebeu como o momento de maior vulnerabilidade acontece logo após o prazer? Quando o corpo relaxa e a máscara cai, quando não há mais distração e o real se impõe sem aviso, é ali que o inconsciente age. Tudo o que foi evitado volta à superfície. Solidão, frustração, culpa, saudade do que nunca existiu. É o instante em que o prazer mostra sua face mais honesta. Ele não foi o remédio, foi apenas o sintoma. Jung afirmava que a alma, quando privada de propósito, tenta compensar o vazio com estímulos que imitam a sensação de plenitude, mas não a produzem. Será que o prazer a que você se entrega está nutrindo ou drenando sua vida? Essa é a pergunta que separa a fuga da transformação. Quando a energia vital é usada para escapar, o resultado é sempre o mesmo:
Exaustão. O corpo tenta resolver uma carência que não lhe pertence. Nenhum toque, por mais intenso, pode substituir a ausência de significado. O sexo não é o problema. O problema é o que estamos pedindo a ele. Que carregue o peso da nossa falta de propósito. Que funcione como templo quando, na verdade, é apenas uma porta. Há algo de brutalmente honesto em reconhecer isso. O prazer não é capaz de dar sentido à vida. Ele pode acompanhá-lo, pode celebrá-lo, mas jamais poderá sustentá-lo. Jung dizia que quando o indivíduo perde o senso de propósito, toda a sua energia se desorganiza. A libido, sem direção, torna-se errante, procurando alívio em qualquer forma de excitação. O que era para ser expressão se transforma em compulsão. O desejo perde a nobreza e passa a girar em torno de um único eixo, o da repetição. Mas algo curioso acontece quando o propósito é reencontrado. É como se o fogo da libido, antes disperso, se reorganizasse em um fluxo coerente. Pessoas que vivem em sintonia com o que realmente amam raramente são dominadas por impulsos destrutivos. Elas ainda desejam, ainda sentem, mas o desejo deixa de ser grito e passa a ser canto. O impulso deixa de consumir e passa a criar. Jung chamava isso de transmutação da energia psíquica, a passagem do instinto bruto à expressão criativa. Pense em um momento da sua vida em que você estava completamente envolvido por algo significativo. Talvez fosse um projeto, uma causa, uma arte, algo que o fazia perder a noção do tempo. Nesses períodos, a energia que antes buscava alívio encontra direção. O sexo continua existindo, mas perde o tom de urgência. Ele não é mais o único canal de vitalidade, é um dos muitos. Quando a vida tem propósito, o corpo se acalma porque não precisa provar sua existência a cada instante. Você já notou como nesses momentos o desejo muda de natureza? Ele deixa de ser um impulso que exige e passa a ser uma força que compartilha. Deixa de querer possuir e passa a querer expressar. Jung dizia que a libido, quando integrada, deixa de buscar prazer e passa a buscar significado. O corpo se torna instrumento da alma e não seu substituto. Talvez a grande virada esteja em compreender que a energia sexual nunca foi sobre prazer, mas sobre presença. Ela é a manifestação concreta da força criadora da vida, e quando o indivíduo não a direciona conscientemente, ela o domina. O sexo descontrolado, o vício, o vazio pós-prazer, tudo isso são distorções de uma energia que, em sua essência, é divina. O problema nunca foi desejar. O problema é não saber para onde o desejo está apontando. Carl Jung observou que, ao descobrir um propósito verdadeiro, o ser humano experimenta uma transformação imediata na forma de sentir o desejo. Ele continua a existir, mas agora serve a algo maior. O corpo, antes campo de batalha, torna-se santuário. A energia que antes se dispersava em buscas sem fim, passa a se concentrar na criação, seja ela arte, amor, serviço, ou o simples ato de existir com inteireza. Mas há uma questão que poucos ousam investigar. O que acontece quando o propósito encontrado colide com o desejo que ainda não foi compreendido? Quando a alma desperta, mas o corpo ainda carrega as marcas das fugas antigas. Como unir o impulso que busca transcendência com a carne que ainda teme o silêncio? É nesse ponto de fricção, entre o espírito que quer ascender e o instinto que quer permanecer, que o verdadeiro mistério começa. O próximo passo não será sobre o corpo nem sobre o prazer, mas sobre a alquimia que ocorre quando ambos deixam de ser opostos e se tornam instrumentos de uma mesma verdade. Há um ponto na vida em que o corpo grita aquilo que a alma sussurra há anos. Quando tudo ao redor se torna árido, quando o trabalho sufoca, quando as relações perdem sentido, a sexualidade se distorce. Ela se torna refúgio ou deserto, compulsão ou silêncio. É como se o desejo tentasse compensar a falta de sentido, buscando no prazer uma fagulha de vida que o cotidiano roubou. Carl Jung dizia que, quando a existência perde propósito, a libido procura novos canais. Se não encontra, se comprime. O resultado é previsível. Ou explode em excesso ou se apaga. Pense nas pessoas que vivem presas em empregos que drenam suas forças.
Elas acordam já cansadas, voltam para casa exauridas, e dentro delas cresce uma fome de algo que nem sabem nomear. Essa fome se manifesta no corpo. Algumas buscam no sexo a vitalidade que o trabalho lhes roubou. Outras perdem completamente o desejo, como se o inconsciente tivesse desligado a energia para poupá-las do desgaste. Em ambos os casos, o problema é o mesmo. O fluxo vital foi desviado de seu propósito. A sexualidade perde a pureza quando é usada como substituto da vida. Mas há uma verdade dura e libertadora. Se o sexo é a única parte da sua vida que parece viva, então o resto está morrendo. A psique tenta sentir o que o cotidiano não permite. O prazer se torna o último vestígio de intensidade, o único espaço onde o indivíduo ainda se percebe real. E, paradoxalmente, quanto mais ele busca essa sensação, mais distante fica de si mesmo. Jung via esse ciclo como o retrato da modernidade. Pessoas tentando recuperar a alma através do corpo. Você já sentiu isso? Aquela excitação que não é apenas desejo, mas desespero? Aquela urgência de provar, através do toque, que ainda existe algo pulsando? Essa intensidade é o reflexo direto do vazio. Não é sobre o outro, é sobre o que falta dentro. Por isso, quando a vida reencontra propósito, o desejo muda. Ele não some, ele amadurece. Deixa de ser grito e se transforma em escolha. Deixa de pedir salvação e passa a oferecer presença. O sexo, antes compulsão, vira celebração. Carl Jung observou que pessoas envolvidas em algo significativo, arte, criação, serviço, estudo, amor verdadeiro, experimentam uma transformação silenciosa em sua sexualidade. O prazer se torna uma das expressões da alma, não seu substituto. Ele perde o peso da carência e ganha o tom da harmonia. O desejo não desaparece porque a alma encontrou um sentido maior. Ele apenas se reorganiza, fluindo por outros canais. A criação, a palavra, o gesto, o olhar. A libido, enfim, volta a ser energia de vida, não de fuga. Mas o mais perturbador vem agora. O modo como vivemos o desejo adulto não nasceu na vida adulta. Foi moldado muito antes, quando ainda éramos frágeis e dependentes. Jung descobriu que nossa sexualidade carrega as marcas do passado, impressões sutis, mas permanentes, gravadas na alma infantil. Cada emoção não acolhida, cada toque negado, cada amor condicionado cria uma assinatura psíquica que mais tarde reaparece nos vínculos e nos prazeres do adulto. Você lembra da primeira vez em que se sentiu invisível? Ou daquela vez em que precisou agradar para ser amado? Essas pequenas feridas, aparentemente esquecidas, ainda dirigem o roteiro secreto da sua intimidade. Se na infância o amor vinha apenas quando você se comportava, agradava ou correspondia às expectativas, o adulto aprende a desejar da mesma forma, tentando merecer o afeto. E assim, sem perceber, o prazer se mistura à performance. O corpo busca aprovação, não comunhão. É por isso que muitos confundem desejo com validação. Sentem-se desejados e acreditam estar sendo amados. Fazem do sexo um espelho em que tentam enxergar o próprio valor, mas esse reflexo é ilusório. O prazer pode confirmar por alguns instantes que você importa, mas logo o espelho se quebra, revelando o mesmo vazio de sempre. Jung explicava que toda ferida emocional busca repetição, não por masoquismo, mas na esperança inconsciente de reescrever o passado. Cada relação se torna uma tentativa de curar o que não foi curado. Você já percebeu como certos padrões se repetem, como se o mesmo tipo de pessoa, o mesmo conflito, o mesmo desencontro voltasse a acontecer com outro rosto? Isso não é azar, é destino inconsciente. O desejo atrai aquilo que se parece com a ferida, na esperança secreta de transformá-la. Mas, sem consciência, o ciclo se repete. O corpo busca o toque que machuca porque ele reconhece ali a antiga promessa de amor, uma promessa que nunca foi cumprida. Jung via nesse mecanismo o ponto mais doloroso e mais belo da psique humana. A sexualidade é o território onde a alma tenta reconciliar o que foi rompido. É onde o inconsciente pede, por meio do prazer, a chance de reescrever sua história. Por isso, o desejo nunca é apenas carnal, é simbólico.
Ele contém a biografia invisível do ser. Quando o prazer é vivido sem consciência, ele aprisiona. Quando é compreendido, ele liberta. Mas há uma pergunta que ecoa no fim de tudo isso, e talvez ela seja a mais importante de todas. O que acontece quando você para de buscar amor através do desejo e começa a amar através da consciência? O que nasce quando o prazer deixa de ser fuga e se torna comunhão entre duas almas que já não precisam se completar, mas se reconhecem? É nesse limiar que a jornada se transforma. A sexualidade deixa de ser espelho da falta e se torna reflexo do ser inteiro. Mas para chegar lá, será preciso atravessar o último portal, aquele onde o amor e o instinto se unem, não para satisfazer, mas para revelar o que o ser humano realmente é. O segredo é escutar o desejo, não como impulso, mas como linguagem. Tudo o que você sente, tudo o que o excita ou repele, tudo o que se repete nas relações e nos silêncios, é o inconsciente tentando falar com você. Carl Jung dizia que a alma se expressa por símbolos, e a sexualidade é um dos mais diretos e honestos que ela tem. Quando você se permite observar seus padrões sem culpa, sem pressa e sem julgamento, começa a perceber que eles não estão ali para envergonhá-lo, mas para guiá-lo. O corpo guarda a história da sua alma. Cada impulso é um traço de memória tentando ser reconhecido, compreendido, reintegrado. É assim que a transformação começa, não pelo controle, mas pela consciência. O desejo não precisa ser combatido nem obedecido, apenas compreendido. Quando você o escuta de verdade, ele mostra o caminho de volta à inteireza. O prazer deixa de ser anestesia e passa a ser oração. A intimidade deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de cura. O toque, antes usado para fugir de si mesmo, torna-se o gesto que o reconecta àquilo que é mais verdadeiro em você. O inconsciente, uma vez iluminado pela consciência, não precisa mais se repetir, mas isso exige coragem. É preciso olhar para si sem a máscara da moral ou da vergonha. Perguntar-se com honestidade: o que este desejo está tentando me ensinar? De onde vem este medo de me entregar? Que parte de mim ainda acredita que precisa ser perfeita para ser amada? Essas perguntas são portais. Quando você as atravessa, algo dentro começa a se reorganizar. O corpo, que antes reagia por instinto, começa a responder à alma. O prazer se refina, ganha significado, torna-se presença. E o vazio, que antes parecia punição, revela-se espaço sagrado para o novo florescer. Há um momento em que você percebe que nada estava errado com o seu desejo. Ele apenas estava mal traduzido. O que você chamava de vício era um pedido de vida. O que você chamava de fraqueza era a alma pedindo liberdade. E o que você chamava de vergonha era o eco de uma parte de si que queria ser acolhida, não escondida. Jung acreditava que, quando o ser humano aceita sua sombra e integra seus opostos, torna-se completo. E é exatamente isso que a sexualidade pode fazer: unir as partes fragmentadas do ser, transformando a energia que antes era dor em fonte de criação e amor. Talvez ao ouvir tudo isso, você sinta que algo se moveu dentro. Um reconhecimento silencioso, uma memória, um alívio. Isso é o início da integração. A partir daqui, você pode começar a praticar algo simples e poderoso. Observe seus impulsos sem agir imediatamente sobre eles. Sinta o que eles pedem e pergunte-se o que realmente falta. Transforme cada desejo em diálogo com a sua própria alma. Quando você parar de buscar fora aquilo que precisa nascer dentro, o desejo deixará de ser carência e se tornará expressão. E então, o amor, esse que antes parecia inalcançável, deixará de ser uma promessa e se tornará presença. Porque o verdadeiro amor não nasce da necessidade, mas da plenitude. Ele é o ponto em que o corpo, o desejo e a alma finalmente se alinham. Quando isso acontece, o prazer não apenas satisfaz, ele desperta. E o toque, antes físico, torna-se espiritual. É o instante em que você se reconhece inteiro, e a vida volta a pulsar sem fragmentos. Tudo o que exploramos aqui, o silêncio do desejo, a sombra, o vazio, o propósito, as feridas antigas, converge para um único convite.
Desperte. Não fuja mais de si. Observe, escute, compreenda. Transforme o que era dor em significado, o que era repetição em escolha, o que era culpa em consciência. Esse é o caminho da individuação, como Jung chamava, o processo de tornar-se quem você realmente é. E a sexualidade, longe de ser obstáculo, é uma das chaves mais poderosas dessa jornada. Se este vídeo tocou algo dentro de você, permita-se continuar essa conversa. Escreva nos comentários o que sentiu, mesmo que seja de forma anônima. Compartilhe sua reflexão, sua dúvida, seu insight. Cada palavra dita com verdade pode inspirar alguém que ainda está no escuro. E se você quiser seguir comigo nessa caminhada de autoconhecimento e transformação, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais a explorar e cada passo que damos juntos é um passo rumo à consciência que liberta. Porque, no fim, o que a alma mais deseja não é prazer, é presença. E é quando você finalmente se torna presente em si mesmo que o desejo, o amor e a vida voltam a falar a mesma língua.